Projeção, outro item que o ego usa para se camuflar. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Ele não quer saber. É fulano, ciclano e beltrano que fez, ele não. Se tropeça em uma pedra na rua, a culpa é da administração pública municipal. Se choca com outro, a culpa é do outro. A projeção alcança reações surpreendentes. Isso é muito comum. Nós precisamos analisar isso. Às vezes nós estamos tendo esse tipo de atitude e nem tínhamos ideia, né? Um jovem esbarrou no outro na rua e reagiu interrogando: "Você é cego?" O que o interlocutor respondeu: "Sim, eu sou cego." Atropelaram o invidente e se fazia vítima ainda, não aceitando a cegueira do outro. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas tendências pessoais para projetá-las nos outros. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo o eu que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si próprio. É terrível isso, né? Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas demais, perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, revelando caráter e comportamento paranoico, assim projetando a animosidade que mantém por si próprias nos outros indivíduos, sob a alegação de que não os estimam e tentam interditar-lhes o avanço. A projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Isso é fundamental. O indivíduo tem que se aceitar. Não adianta ele querer projetar para o outro a fraqueza de si próprio. Ele tem que se aceitar. É fundamental isso. Introjeção, outro mecanismo de disfarce do ego, se caracteriza com uma conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. Os valores relevantes que são observados no outro são traços do próprio caráter, constituindo uma armadilha que é a defesa do ego. Pessoa introjeta-se na vida dos heróis aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. Isso é muito complicado, muitíssimo complicado. Pode acontecer também que se adote o comportamento infeliz de personagens dos dramas do cotidiano, das películas cinematográficas, das telenovelas, das tragédias narradas pelos periódicos. O indivíduo pode, às vezes, até copiar tramas que ele assistiu e praticar na própria vida. Racionalização é um mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente os atos, para acreditar-se
favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos e graves, através das razões apresentadas que não são legítimas. Essa dicotomia, o que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador, por negar-se o real favor do que se imagina. Essa falta de honestidade, como expressão falsa do eu, torna-se um desequilíbrio psicológico, que termina em perda de sentido existencial. Isso é muito complicado. Ninguém pode mudar um mal em bem, apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que ele cumpre trabalhar para melhorar, ao invés de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. Em hipótese alguma, a tendência humana da escolha é sempre direcionada para o bem. Assim, há uma repulsa natural pelo mal, de que a racionalização tenta alterar a contextura a fim de apaziguar a consciência, gerando a perturbação psicológica. Essa luta que se trava entre o intelecto e a razão busca justificativa para tornar o mal em bem, que é irreal. Desse modo, quando a pessoa age erradamente e a razão lhe reprocha, o intelecto busca uma alegação justa para reprimir o bem e prossegue na ação. Isso é muito perigoso. Entende? O indivíduo luta para adquirir uma ideia, incorporar uma ideia irreal, tornando-a real. A execução supera a razão e a mente justifica o mal, do qual surgirá um bem para si ou para outrem, como racionaliza o ego em desequilíbrio. Somente uma vontade, olha só, somente uma vontade severa e nobre, exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto, com a emoção do bem e do justo, propondo o ajustamento psicológico do ser. Novamente venho aqui a trazer à tona a mensagem de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Só a vontade é suficientemente forte para manter o equilíbrio do espírito. Não tem outra alternativa. Não venhamos aqui, de forma alguma, achar que é possível, de alguma forma ou de outra, racionalizar. Entende? É o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Isto, meus irmãos, é perigosíssimo. O indivíduo mata e diz que não foi. Eu não fiz isso. De forma alguma. Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação e ao sofrimento. Não tem nem dúvida. Quem vai conseguir conviver com uma pessoa completamente alienada? Ninguém. Quem vai ter paciência de tolerar as suas inconsequências? O indivíduo vai ser também comprometido com o deslize do alheio. Coitado, é meu amigo, a gente não pode ficar ignorando ou deixá-lo à esquerda. Não podemos.
ser coniventes. Não podemos ser coniventes, né? Ele camufla a realidade levando ao estado de alienação, ao estado de sofrimento. Você quer viver assim? Você quer viver alienado? Então viva, mas viva sozinho. Entende? Não queira aqui trazer outros para que compartilhem da sua fraqueza, de forma alguma, não é? Joana nos diz que é um mecanismo de fuga de maior gravidade, entende? Onde ele procura camuflar, onde ele procura criar personalidade dupla, entende? Torna-se um mecanismo perturbador por negar-se o real a favor do que se imagina. Ele nega o que é real, mas ele fica com a ilusão. Ele aceita a ilusão. Isso é triste, mas é um fato real que nós precisamos conhecer. Vamos manter uma atitude de coerência. Não nos esqueçamos que o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço devem sempre estar em coerência. Voltaremos.